Muito bem, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Recentemente foi reconduzido no cargo de Dean da Católica Lisbon School of Business and Economics. Num texto que escreveu a explicar a sua decisão de continuar neste cargo, destacava o papel das escolas de negócio e das escolas de ensino superior na formação das próximas gerações. Começávamos por aí. Estamos a formar mais profissionais em Portugal, mas queria perguntar-lhe se estamos a conseguir reter esses profissionais. E, especificamente das estatísticas da escola que lidera, que percentagem de estudantes é que estão a continuar a sua carreira em Portugal e que percentagem é que está a preferir ir lá para fora e encontrar novas oportunidades? Obrigado. Este, de facto, é um tema bastante atual e bastante desafiante para a sociedade portuguesa. Nós temos, eu acho que a sorte e o mérito de ter as gerações recentes, as mais qualificadas de sempre e muito bem qualificadas em termos do contexto europeu e mundial. O nosso ensino superior, não só na área da economia e gestão, mas também em engenharias, direito e outras áreas, o nosso ensino superior tem uma qualidade média muito boa e polos de excelência. Os nossos alunos estão entre os melhores a nível internacional e vemos isso porque quando os nossos alunos vão ter cursos e formação noutras escolas, evidenciam-se pelo seu mérito. No entanto, devido em particular ao baixo salário médio da economia portuguesa, muitos vão para fora. É difícil ter estatísticas da Católica porque nós somos uma escola muito internacional, aberta ao mundo, e uma grande maioria de alunos nossos já são internacionais e muitos europeus. Por exemplo, o nosso mestrado tem cerca de 700 alunos por ano, cerca de 75% são já internacionais. E, portanto, é difícil termos essa visão. Muitos alunos de licenciatura que nós temos vão fazer o mestrado lá fora também, mas com a perspectiva, eventualmente, alguns de voltarem. Mas nós sabemos que, globalmente, e nos últimos anos, houve o anuário da imigração que foi publicado recentemente, que indicou que, segundo uns cálculos que foram feitos, porque não há dados fidedignos sobre estas matérias, mas 3 em cada 10 jovens emigra e vive e trabalha fora do seu país, fora de Portugal. É um número muito elevado. Se nós pensarmos que há 40 anos nasciam 200 mil novos portugueses todos os anos e hoje em dia nascem 80 mil, se desses 80 mil, 25 mil e aqueles mais bem formados com ensino superior vão para fora, é de facto uma perda de talento e uma perda de investimento em capital humano muito grande. E isto tem que ser combatido e revertido, e daí também, digamos, as discussões recentes sobre o IRS jovem e a fiscalidade, porque no fundo o que interessa às pessoas é o seu salário líquido. E o salário líquido depende do salário bruto que recebem e da fiscalidade. E, portanto, podemos melhorar a vida das pessoas ou aumentando os salários médios, havendo competitividade e produtividade para isso, ou então reduzindo a fiscalidade. E é isso que está a ser discutido. Já vamos à questão dos jovens portugueses, mas em relação aos jovens internacionais que escolhem trabalhar, estudar em Portugal, como a Católica, muitas universidades portuguesas estão a ter esta vertente mais internacional, mas estamos a conseguir reter depois este talento? Ou seja, ele vem estudar cá e depois volta a sair? Não, a grande maioria volta ou para os seus países ou para trabalhar num contexto europeu. Nós notamos que pessoas que têm uma vertente mais de empreendedora e querem criar uma startup sentem que Lisboa é um bom local para empreender, para criar empresas, porque os custos, digamos, salariais e de contexto não são muito elevados e é uma cidade dinâmica, inovadora, que está nos rankings mundiais de empreendedorismo. Portanto, nós temos alunos, uma minoria que quer fazer startups e muitos deles consideram ficar em Portugal. Dos alunos estrangeiros que nós conseguimos atrair para viver em Portugal durante 1 ou 2 anos e fazer os seus estudos, há muitos que, a grande maioria, eu diria acima de 90%, que volta aos seus países ou então trabalha num contexto europeu. Mas devíamos trabalhar enquanto país para reter esse talento? Esse talento é mais difícil de reter porque é um talento muito móvel, ou seja, são os melhores, mais talentosos da Alemanha, da Itália, da França, da Noruega, entre os países que temos mais, que vêm para Portugal porque querem estudar em Portugal, porque de facto em termos de qualidade versus custo, Portugal tem uma vantagem competitiva muito grande em termos de ensino superior. Nós temos uma qualidade equiparada às escolas congêneres europeias, que estão nos rankings, a um custo se calhar a 1/3 ou metade, quando se conta entre a propina e o custo de vida. Portanto, temos de facto uma vantagem competitiva muito grande no ensino superior, que temos que, eu acho, que enquanto país, que aproveitar, as escolas investindo mais na internacionalização e melhorando os sistemas de vistos para alunos estrangeiros a poderem vir para cá facilmente, porque nós temos um grande mercado europeu, mas estamos a começar a atrair muitos alunos de fora da Europa, mas quando a questão dos vistos é tremenda, nós perdemos muitos alunos que queriam vir para Portugal porque não recebem em tempo útil o seu visto
e depois atrasam-se, e depois demora meses, depois não têm resposta das agências públicas de imigração. Portanto, é uma área que claramente temos que melhorar a nível Em português. relação aos vistos, tem notado alguma melhoria nos últimos meses? Tem dados sobre... Muito tímida, ou seja, houve uma fase em que esteve de facto as coisas muito paradas e muito complicadas. Agora começou a haver uma ligeira melhoria, mas com um atraso tão grande, o que chama o backlog tão grande de casos, que tem sido muito difícil e exigente, tanto para professores internacionais que querem vir, como para alunos. E há uns timings que o aluno é aceite em março, abril, que vai começar a aulas em setembro. Se em setembro ainda não tem visto para poder vir e vem de um país que não tem acordo para poder vir para Portugal, é um problema muito grande. E temos sentido muita dificuldade e é uma área que, para não perder uma oportunidade de atrair talento, de facto, o governo tem que melhorar muito e acelerar muito os processos de vistos e simplificá-los. Ou seja, uma pessoa muito qualificada que venha para Portugal ou uma pessoa ou um aluno que venha estudar para o ensino superior devia ter, digamos, uma fast track, porque é talento que vem e que traz imenso potencial para Portugal e, portanto, há questões às vezes de imigração que têm que ser olhadas com cuidado, mas que para este segmento o tratamento devia ser diferente. Disse que estas pessoas que vêm de fora estudar em Portugal são os melhores dos melhores. Portanto, as empresas portuguesas ganhariam em ter depois esses profissionais ao seu serviço. Porque são aqueles que, assim como os nossos melhores alunos portugueses têm a vontade e o desejo de irem lá para fora para se desafiarem, os melhores alunos alemães, também os que nós recebemos, são aqueles 20, 30% dos melhores alunos alemães que querem sair do seu país, querem desafiar-se, querem ir para um outro país estudar, querem ter uma cultura mais europeia. E, portanto, nós conseguindo reter alguns desses... E como é que conseguimos? A questão salarial é a chave? A questão salarial é importante, é fundamental, e depois terem empresas, digamos, com estrutura, com profissionalismo e com crescimento, portanto, multinacionais que trabalhem em Portugal e que estejam a crescer. Por exemplo, um exemplo de uma empresa que cresceu muitíssimo nos últimos anos é o BNP Paribas. É o nosso maior recrutador neste momento na Católica Lisbon e tem tido um crescimento e hoje em dia tem mais de 5.000 pessoas a trabalhar em Portugal, todas elas muito qualificadas e com um salário médio interessante. Havendo mais empresas destas a contratar profissionais atrás de uma carreira, porque uma empresa que está a crescer e é grande, permite carreiras mais rápidas. O que as pessoas sentem também é que em Portugal as carreiras são muito lentas em termos de evolução, tanto salarial como em termos de responsabilidade. Em empresas internacionais em rápido crescimento, rapidamente a pessoa muda de direção, muda de unidade de negócios, muda de país e, portanto, precisamos de mais empresas multinacionais, e temos algumas, mas precisamos de mais, que permitem dar carreiras que atraiam as pessoas para ficar. Faço-lhe a pergunta inevitável, como é que se atraem mais empresas dessas? Eu acho que Portugal, apesar do contexto geopolítico hoje em dia ser muito desafiante em termos mundiais e em termos europeus, porque estamos um bocadinho entalados entre um crescimento de animosidade entre o poderio americano e o poderio chinês, e que obriga aqui agora com protecionismo e com tarifas e com menos mobilidade, coloca a Europa aqui numa encruzilhada importante, mas para Portugal, curiosamente, isto traz vantagens. Por exemplo, as cadeias de valor globais estão a ser reconfiguradas para aumentar a sua resiliência e proximidade regional. Muitas empresas estão a repensar se produziam na China ou na Índia ou em Taiwan, querem produzir na Europa. E quando produzem na Europa, há uns anos atrás pensavam na Europa de Leste, porque tinha relação qualidade-preço melhor, enquanto Portugal e Espanha já tinha passado esse ciclo. Agora, com a incerteza geopolítica na Europa de Leste, muitos estão a olhar para o sul da Europa como um sítio interessante para investir. Então, nós temos uma hipótese de fazer um bocadinho o nearshoring, atrair centros de competência, centros de desenvolvimento de grandes multinacionais, em particular europeias. Aliás, é isso que o BNP Paribas faz. O BNP Paribas não é um banco que tenha serviços em Portugal muito desenvolvidos, é um back-office enorme onde serve toda a Europa e o mundo em certas áreas do seu corporate, da sua estrutura corporativa. E, portanto, conseguindo isso com mais empresas, temos casos interessantíssimos de empresas como a Siemens ou a Bosch ou outras que apostam em Portugal para centros de desenvolvimento de competências, muitas delas de nível muito, digamos, avançado em termos de investigação científica, e temos, como eu disse, bons quadros científicos e essas profissões são melhor qualificadas. Portanto, nós conseguindo, agilizando também processos de investimento de empresas em Portugal, conseguimos criar procura para mais empregos qualificados, com progressões também mais rápidas, permitindo que alguns deste talento que estamos a formar
fique em Portugal. A propósito dos jovens portugueses que estudam em Portugal, o problema não é que eles saiam, é que eles não regressam. Eu sou um exemplo de alguém que saiu e regressou. Portanto, eu, depois de estudar aqui a licenciatura e o mestrado, fui fazer o doutoramento para fora, para os Estados Unidos, em Stanford, e depois tive 15 anos como professor no INSEAD. E depois voltei. E voltei porque queria voltar, porque os filhos estavam a crescer, os pais a envelhecer. Portanto, é a altura em que a pessoa quer estar mais perto da família e que os filhos cresçam no nosso país. Eu acho que Portugal é dos países melhores do mundo para viver, não tenho dúvidas disso depois de ter vivido em vários países. E, portanto, voltei e, ao voltar, trazia um conjunto de relações, de contactos e de conhecimentos que nunca teria tido se tivesse ficado cá. Portanto, nós conseguindo, não é fechar as portas para os nossos pessoas não irem para fora. Não, tem que ser equilibrado entre os que saem para fora e os que recebemos, com o nível de talento, e depois arranjar atrativos para a pessoa quando vai para fora porque se quer desafiar, porque quer... É uma coisa. Quando vai para fora porque gosta muito de Portugal, mas não consegue fazer a sua vida em Portugal e ter um rendimento adequado para construir uma família, por exemplo, aí é a imigração por necessidade e aí é pena, porque é talento que sai. E nós conhecemos áreas, a nível da gestão, da enfermagem e muitas outras áreas onde as pessoas saem por necessidade e não por vontade. E é isso que temos que combater. Mas perguntava como é que depois atraímos as pessoas que foram lá para fora, fizeram esses contactos? Uma forma em que atraímos pessoas e que eu acho que funcionou bem, e entretanto foi alterado, mas pelo anterior governo, foi o Estatuto de Residente Não Habitual, dava um incentivo para que depois de passar, por exemplo, 5 anos no estrangeiro, houvesse um incentivo grande a voltar, porque a pessoa voltando teria uma fiscalidade mais atrativa durante os 10 anos seguintes. Eu acho que esse programa teve uma grande eficácia em atrair talento, tanto talento internacional que decidiu estabelecer residência em Portugal, como pessoas que viviam fora, que eram portugueses, e que aproveitaram esses mecanismos como um incentivo extra a regressar. Mas, como diz, foi alterado. E foi alterado pelo anterior governo, foi mantido numa certa versão para carreiras de investigação científica, e bem, porque aí o talento é muito móvel, mas como programa global foi alterado. Não sei se vai ser reintroduzido ou não, mas esse programa foi muito atacado, mas em minha opinião permitiu localizar em Portugal talento muito interessante, com remunerações médias razoavelmente elevadas, que pagavam impostos, né? Uma taxa mais baixa do que a taxa portuguesa, mas pagavam impostos. Portanto, quando se fazem as contas, temos que fazer as contas bem, não é contar só o dinheiro que deixaram de pagar, é perceber, se essas pessoas não tivessem vindo, nós não recebíamos nada de impostos. Portanto, estamos a receber já alguma coisa. Portanto, esse programa foi pena ter sido acabado, eu espero que seja reintroduzido em alguma versão, porque é importante. Hoje em dia, todos os países estão numa guerra global pelo talento. O talento é aquilo que aumenta a produtividade das empresas, é aquilo que cria inovação, cria empreendedorismo, e, portanto, há países que estão... Portugal teve este programa antes de outros e atraiu muitas pessoas para Portugal. Aliás, o crescimento da nossa economia acima do esperado na última década teve a ver em muito com o aumento da população residente e alguma dela muito qualificada com bons salários. Isso não é falado. A economia teve um crescimento surpreendente, isso é o turismo. Não é só o turismo, é também porque pela primeira vez nos últimos anos, nos últimos 3 anos, a população residente aumentou por causa da imigração. E isso é muito importante. Portanto, estivemos à frente dos outros países. Os outros países agora também estão a criar os seus próprios programas de atração de talento e nós estamos a acabar com os nossos. Não faz sentido. Temos que, no fundo, ser muito competitivo nesta área. E em relação aos jovens portugueses que saem porque não têm estas condições para continuar em Portugal, há pouco falava no IRS Jovem, queria perguntar-lhe o que é que lhe parece esta medida, se faz sentido e se tem impacto nessa retenção. Ainda ontem o FMI deixava alguns reparos em relação a essa medida. Esse é um tema complexo. Eu lembro-me que quando há uns anos houve um novo orçamento, eu olhei para as medidas que estavam a ser propostas e houve 2 medidas que eu até escrevi um artigo a elogiar, dizer, são 2 das melhores medidas são estas. Uma era o IRS Jovem e o outro é o aumento do apoio para as creches. Eu acho que é no início do processo educativo que se formam os talentos, portanto apoiar, digamos, as creches para todos os segmentos económicos é muito importante. E o IRS Jovem, achei que com a perda de talento que nós tínhamos, a criar um incentivo adicional para que as pessoas ficassem, porque depois a pessoa, isto é um caminho, se a pessoa acaba o curso e decide sair,
há a probabilidade de nunca mais voltar, porque começa a fazer uma carreira, depois já conhece alguém e tem um parceiro e casa e, portanto, forma família fora, e depois, entretanto, já não volta ou volta muito mais tarde. Se começar a carreira cá e criar e cimentar as suas raízes cá, há muito mais probabilidade de não ir para fora. E, portanto, o IRS Jovem era um incentivo a ficar em Portugal, que era interessante, era tímido, mas era interessante, era um sinal positivo. Acho que foi uma excelente medida. Este governo propõe uma alteração bastante estruturante no IRS Jovem e torná-lo muito mais incentivador. E aqui a questão é se é demais ou não. Pronto, e aqui, qual é a sua opinião? A minha opinião é que eu acho que ambos têm alguma razão, tanto o governo como o PS nos seus argumentos, e que tem que se encontrar um equilíbrio, porque há aqui duas questões. Um é, se nós pensarmos na retenção e atração de talento, medidas como o IRS Jovem e o Estatuto de Residente Não Habitual são importantes. Mas, no entanto, há aqui uma questão também de justiça fiscal. Há um segmento da população que paga muito menos impostos do que os outros segmentos da população. Isto tem que ser equilibrado. Haver alguma discriminação, porque há um objetivo estratégico para o país, faz sentido. Se a discriminação for demasiado pesada, acaba por criar aqui algum sentimento de injustiça que não é bom para a coesão. E esse jovem aos 35 anos, independentemente do nível de rendimento, é uma discriminação exagerada? Até aos 35 anos, portanto, se pensarmos que a pessoa começa a sua carreira aos 24, 25, até aos 35 é um período grande de tempo. E que faz sentido, ou seja, no objetivo estratégico de atrair e reter talento faz sentido, na questão de justiça fiscal pode levantar algumas preocupações. Portanto, eu percebo um bocadinho os dois lados. A minha sugestão, por exemplo, é, hoje em dia, o incentivo fiscal mantém-se com uma taxa, é suposto manter-se com uma taxa de 15%, e depois, aos 35 anos, acaba e a pessoa passa a pagar uma taxa, se calhar, de 40%. É um salto muito grande. Eu acho que uma modulação incremental do IRS Jovem seria mais adequada. Ou seja, a pessoa, por exemplo, pode ter a taxa de 15%, por exemplo, ou de 20%, se alinharmos com o residente não habitual, para não criar aqui muitas taxas diferentes, durante um período, imaginemos, de 5 anos, e depois, a partir do 6º, 7º, 8º, vai aumentando um bocadinho todos os anos. O aumentar um bocadinho, o que acontece é que a pessoa vai se habituando a pagar mais impostos, mas não se sente, eu este ano estou a pagar 15%, para o ano vou pagar 50%, eu se calhar não consigo gerir as minhas finanças, vou ter que emigrar porque vou ter melhores oportunidades do outro lado. Portanto, quando a política tem um salto discreto muito grande, leva a mudança a decisões estruturantes. Quando a política é mais gradual e incremental, portanto, o incentivo é forte ao início, a pessoa fica e depois vai perdendo aos poucos esse incentivo, mas não tem a tentação de ir para fora tão cedo. Portanto, eu acho que uma modulação melhor era manter a proposta que está em cima da mesa, eventualmente até aos 35 anos, mas os últimos 5 anos, dos 30 aos 35, o benefício ir-se reduzindo um bocadinho todos os anos. Eu acho que seria uma modulação mais inteligente, por exemplo, alinhar a taxa não nos 15%, mas nos 20%, e ter esta modulação gradual a partir de certos anos. Portanto, quando o FMI diz que não há um impacto comprovado desta medida na retenção, nomeadamente portuguesa em Portugal, entendo que na verdade existe eu acho que indícios do que eu conheço dos jovens que têm que tomar uma decisão sobre emigrar ou não, eles ponderam muito. Portanto, há jovens que dizem eu quero ir para fora, quero experimentar o mundo, e aí não há parte fiscal que altere. Mas há jovens que dizem eu até gostava de ficar em Portugal, mas eu quando ponho os prós e contras, vejo que na balança eu vou ter que ir. E se houver mais na balança, mais prós, porque eu vou ter uma fiscalidade mais reduzida na altura em que eu tenho que investir em arrendar uma casa, ou comprar uma casa, ou formar família, que tem um custo muito grande, e se eu conseguir sentir que consigo equilibrar a minha vida, eu opto por ficar. Porque eu acho que estes incentivos fazem a diferença, fazem alguma diferença. É difícil perceber exatamente qual é a diferença que fazem, porque tínhamos de ter um estudo científico de antes e depois para perceber. Portanto, não é fácil avaliar o impacto, mas claramente há algum impacto e dá também um sinal importante de retenção. E muitas vezes estes mecanismos são, digamos, de contágio. O meu amigo foi, está a gostar, o outro meu amigo foi, tenho menos amigos cá, olha, também vou. Portanto, nós temos que combater este contágio de é suposto ir porque é a única forma e temos que criar, digamos, uma vida viável em Portugal com os salários médios portugueses e com uma fiscalidade mais razoável. Porque o problema, eu já tenho dito isto, um problema grande da economia portuguesa é a fiscalidade ao nível do IRS. O IRS tem taxas progressivas muito altas
a partir de rendimentos médios, a partir dos 2.000 euros por mês, a pessoa já está a pagar 35% de taxa marginal de imposto. Mais os 11% de segurança social, acaba por ser 45% de imposto. Ou seja, já quase que entrego mais ao Estado do que o que eu fico, numa fase de vida em que eu ainda não tenho um rendimento muito elevado, então investir para o futuro. Isso é difícil das pessoas equilibrarem. Portanto, eu acho que estes Então, mas nesse sentido não faria sentido apostar toda a margem orçamental numa baixa do IRS em vez de numa baixa concentrada na juventude? Exatamente. Agora, essa é a questão de política, a questão estratégica. Ou seja, vamos tentar baixar um bocadinho, porque não há margem orçamental para baixar muito para todos, e aí o incentivo é mais difuso, ou vamos tentar focar num segmento mais estratégico para o país e dar um benefício maior a esse segmento. Esta eu acho que é parte da discussão. Eu acho que na situação em que estamos é importante ter a aposta num segmento que é estratégico do talento e de reter o talento jovem que nós temos para ficar em Portugal. E, portanto, é importante que haja o IRS jovem com algum nível de importância, mas ao mesmo tempo talvez aliviar um bocadinho a modulação para dar margem para uma redução do IRS que já está previsto acontecer e que já é importante, mas que eu acho que exatamente para aquele rendimento médio-alto, que é onde está uma grande sobrecarga dos impostos, eu acho que é aí que as taxas deviam ser menos progressivas e devia haver uma redução. Há pouco falava da necessidade de termos empresas a crescer e também da necessidade de termos os salários a aumentar. Outra das medidas muito quentes nesta negociação do orçamento é o alívio do IRC. Queria perguntar se o Governo deveria insistir neste alívio, até como forma de proporcionar às empresas capacidade para fazer realmente o aumento dos salários e também elas próprias crescerem. Eu sou da opinião, e também já tenho escrito sobre isto, que o grande problema da economia portuguesa de competitividade situa-se mais nas taxas elevadas do IRS do que no IRC. No fundo, o IRC é um imposto que se aplica sobre o lucro da empresa, receitas menos custos. O IRS aplica-se sobre o rendimento global da pessoa. E depois do que me sobra, eu tenho... Portanto, no fundo, uma taxa de 40% sobre um IRS pesa muito mais do que uma taxa de 25% sobre o lucro, que é só uma parcela da minha atividade. E, portanto, eu acho que usando a margem que existe orçamental para atuar com mais força sobre a redução do IRS, alivia não só os cidadãos que trabalham, mas também as empresas, porque com taxas menores, para dar o mesmo rendimento líquido ao meu colaborador, eu não preciso ter salários tão elevados. E, portanto, eu acho que aumentaria a competitividade das empresas, tanto uma redução do IRS como uma redução do IRC. E eu preferiria ver o esforço concentrado na redução do IRS para aliviar também a carga fiscal das empresas. Portanto, entre deixar cair o IRS jovem ou o alívio do IRC, deixaria cair o alívio do IRC? Sim, claramente. Muito bem. Passamos a um outro tema em relação às competências mais ao longo da vida e vamos falar das licenciaturas executivas da escola que lidera. Queria perguntar-lhe um bocadinho o que é que difere uma licenciatura executiva de uma licenciatura dita tradicional? Nós temos, habitualmente, historicamente, os graus de ensino superior eram para o que nós chamamos os jovens pré-experiência. As licenciaturas são para jovens de 18 anos e depois o mestrado ou faziam logo a seguir ou faziam o MBA, que é um mestrado para pessoas já com experiência profissional. E há cerca de 15 anos a escola inovou, lançando os mestrados executivos, que eram mestrados exatamente para pessoas que já trabalhavam, que tinham uma licenciatura até às vezes numa área diferente da gestão, mas que faziam um mestrado executivo para melhorar as suas qualificações enquanto profissionais. E o que fizemos agora, há 2 anos, foi lançar uma nova área, que são as licenciaturas executivas, e que são, no fundo, licenciaturas para pessoas que já trabalham, e como já trabalham, as licenciaturas são muito intensas e exigentes, é dado no modelo de ensino à distância, para poderem conciliar o trabalho que fazem no dia-a-dia com o ter aulas e poder chegar também ao país todo com este modelo. E permite uma coisa muito importante, eu acho que valiosa, que é pessoas que se calhar têm agora 25, 30, 35, 40 anos e que na altura em que estavam a chegar ao mercado de trabalho e ao ensino universitário não tiveram a possibilidade económica ou não era a altura para terem um curso superior, portanto começaram a trabalhar e depois quando se começa a trabalhar é difícil parar e interromper para fazer os seus estudos. Nós temos uma grande proporção da população entre os 25 e os 45 anos que não têm ainda o ensino superior, ou seja, nas gerações mais novas, 30 anos para baixo,
já temos uma grande proporção ao nível europeu com o ensino superior. Acima dos 30 a 35 anos, a proporção cai a pique, porque o crescimento do ensino superior foi recente nos últimos 10, 15 anos. E as pessoas não tiveram essa oportunidade e agora já não conseguiriam no modelo tradicional. E o que nós criámos foi uma licenciatura adaptada a este público, que permite qualificar pessoas que estão a trabalhar, e escolhemos esta área, gestão comercial e de retalho, porque é uma área que envolve muitos recursos humanos em muitas empresas portuguesas e que tem um nível médio de qualificação mais baixo. Muitos não têm ensino superior, mas gostariam de têm esta aspiração e, portanto, podem ter um ensino superior modernizando as suas qualificações com as ideias mais recentes, com as teorias de gestão de operações, de gestão de vendas, de marketing digital, portanto, coisas que é importante saberem para progredirem na sua carreira, liderança, gestão de equipas, produtividade, e conseguem ter, de facto, o desejo e a aspiração de ter um ensino superior da Universidade Católica. Começaram pelo retalho, mas a intenção é chegar a outros setores. Portanto, o retalho, gestão comercial de retalho como uma área abrangente que toca muitos setores da economia. Aliás, fala-se do retalho alimentar, o retalho especializado, os correios são retalho, há muita venda, portanto, B2B, portanto, venda para empresas também está incluída. Portanto, há muitos setores da economia onde há pessoas que trabalham no serviço ao cliente, na venda, no pós-venda, no procurement, em toda a montagem de experiência de loja, a loja digital. Hoje em dia há muitas formas de o serviço ao cliente. Portanto, é uma área, o turismo é retalho, não é? O turismo estamos a vender um serviço e uma experiência ao cliente. E, portanto, todos estes setores nos quais Portugal é muito forte. Portugal tem do melhor retalho do mundo, tem do melhor turismo do mundo, tem uma banca também já muito avançada em muitas dimensões. Portanto, há muitas áreas onde nós temos uma competência grande, mas é importante qualificar a força de trabalho. E, portanto, nós fizemos isto é muito pioneiro, fizemos em parceria com uma grande empresa portuguesa, uma grande multinacional, que é a Johnny Martins, e que também queria qualificar a sua força de trabalho. E, portanto, foi um programa pensado e concebido em parceria. Eles foram o cliente piloto e colocaram e financiam os seus colaboradores para esta licenciatura. A licenciatura é exigente, porque a Universidade Católica também é uma escola exigente na sua formação. Normalmente demora 3 anos uma licenciatura, como a carga horária mais reduzida, porque as pessoas estão a trabalhar. Esta licenciatura demora 4 anos e tem o mesmo tipo de disciplinas que tem uma licenciatura normal, mas um bocadinho mais estendido no tempo e com muitas também competências de soft skills, de negociação, de liderança, de gestão de equipas, que os profissionais precisam muito de ter. E, portanto, é uma aposta grande para também as empresas que queiram qualificar a sua força de trabalho e apostar nos seus colaboradores, poderem cofinanciar ou financiar a formação dos seus colaboradores, aumentando a sua retenção e motivando-os ainda mais. Portanto, E a perguntar-lhe, a Johnny Martins foi o cliente pioneiro, entretanto já abriram outras empresas, regra já é o empregador que financia essa formação? Sim, portanto, há 2 caminhos. Ou a pessoa individualmente sabe desta licenciatura. Portanto, nós tivemos 2 turmas, portanto, começámos há 2 anos, com a primeira turma de Johnny Martins, correu muito bem e tivemos uma taxa de aprovação de 98%, que até é invulgar em licenciaturas. Ficámos muito contentes com os resultados. Tivemos já uma segunda turma da Johnny Martins e agora o programa está aberto ao mercado a quem queira candidatar-se. Há um exame de admissão de matemática, portanto, não é... A admissão requer alguma preparação e um exame. Aliás, tivemos centenas de candidatos e só escolhemos alguns, porque exatamente quisemos que só pessoas que estão habituadas a um nível de exigência e com um conjunto de competências é que também iriam conseguir fazer durante 4 anos a licenciatura. Portanto, há aqui um processo também de seleção importante. Mas agora está aberto ao mercado. Pode haver candidatos individuais que queiram candidatar-se e depois ou financiam ou pedem financiamento à sua empresa, ou programas corporativos de talento, onde a empresa anuncia aos seus colaboradores e diz: estou disponível para financiar até 10 ou 15 ou 20 bolsas, e depois seleciona, e depois tem o exame de admissão, os candidatos que irão receber estas bolsas, e depois pode haver um modelo de cofinanciamento, onde o colaborador paga 20% ou paga 30%, a empresa paga os restantes, e depois depende da política de cada empresa, mas é uma aposta muito importante nos colaboradores. E, aliás, em outros países, este tipo de modelos tem muita dinâmica, porque há também, muitas vezes, um incentivo fiscal para a formação dos colaboradores. Em Portugal não há esse mecanismo, portanto é um custo, mas não é um custo que seja majorado. Deveria haver? Eu acho que deveria haver, porque no fundo as empresas ou investem em capital físico, e aí é um investimento que é amortizado ao longo do tempo, ou investem em capital humano, que é um custo, mas no fundo é um investimento para o futuro. É um investimento que o país precisa
e que o país quer. Portanto, uma empresa que decide investir mais no seu capital humano e na formação deveria ter um benefício fiscal por o fazer, claramente. Começamos esta conversa por falar dos jovens, mas na verdade Portugal é um país bastante envelhecido. Que importância é que têm estes programas que olham para o ensino não apenas para aquelas pessoas que têm 18 anos e acabaram o secundário, mas para o capital humano que está no mercado e que vai ter de fazer o upskilling e o reskilling nos próximos anos? Eu acho que de todos os desafios a que Portugal enfrenta, o que mais me preocupa é o desafio demográfico. Nós temos, como eu disse, há 40 anos nasciam 200 mil crianças em Portugal, há cerca de 10, 15 anos 100 mil, agora 80 mil. Portanto, a população está a envelhecer de forma acelerada. Está a envelhecer por duas razões, uma boa e uma má. Uma é que as pessoas vivem mais tempo, o que é ótimo. Somos os países com mais longevidade do mundo, o que é ótimo. Mas temos também que nos organizar para melhor aproveitar o potencial destas pessoas que se calhar reformam-se aos 67 anos, mas têm muito para dar à sociedade e muito para contribuir. Portanto, esse é um caminho. Mas a parte negativa do envelhecimento da população é a razão, uma das razões principais, é a baixa natalidade e que está a aumentar o envelhecimento da população. Isto é um problema muito grave, até porque quando a população está envelhecida, há menos, digamos, jovens em idade fértil, mulheres em idade fértil, e, portanto, para repor a população é preciso ainda mais crianças por mulher, o que vai contra a tendência, que é haver menos, e, portanto, este é um esforço, é um ciclo vicioso que se vai piorando ao longo do tempo. E nós temos que inverter isto, nós temos que aumentar a taxa de natalidade da nossa população. Ela está a um nível, hoje em dia, 1,3 crianças por mulher em idade fértil, portanto, ao longo da vida, o que está abaixo do 2,1, que seria o nível de reposição, e nós temos que aumentar, obviamente que é impossível hoje em dia, num país desenvolvido, aumentar para 2,1, que era o ideal. Sim. Hoje em dia, a natureza, digamos, da vida em sociedade e as opções dos jovens e dos jovens adultos têm sido adiar a natalidade, adiar a formação de família, e, portanto, depois de ter muitos filhos é mais difícil, e é um custo grande também criar uma família. Portanto, mas eu acho que é importante nós conseguirmos criar um conjunto de incentivos e políticas de promoção da natalidade. Desde logo, o crescimento das creches e dos serviços de creches que deviam ser gratuitos. A creche devia ser um serviço público, ponto final. Não, um pai e uns pais que querem ter uma criança deviam saber que conseguem ter, nos primeiros anos de vida, apoio de creche como serviço público. Esse seria um dos melhores investimentos que o país pode fazer, é em creche enquanto serviço público. Depois pode haver incentivos, também fiscais ou outros, à natalidade. E hoje em dia o que acontece é que quando uma família tem um rendimento muito baixo, tem algum acesso a ter o abono de família. Quando tem um rendimento médio, perde qualquer apoio. Portanto, uma família que tem uma criança e depois faz as contas, com a fiscalidade que existe em Portugal, não consegue ter a segunda ou não consegue ter a terceira, mesmo que queira. Portanto, nós temos o desafio, é as pessoas quererem ter filhos, porque é um investimento e é complexo. E depois é aqueles que querem ter filhos poderem financiar esse investimento de criar uma família. Em outros países que têm tido resultados bons em termos de natalidade, um caso é a França, que eu conheço bem porque vivi lá 10 anos, eles têm um mecanismo chamado o quociente familiar, que é o imposto é pago em função do número de membros do agregado familiar. Quando uma família é o casal, o rendimento dos dois é dividido por 2. Quando tem um filho, divide-se por 2,5. Quando tem o segundo filho, divide-se por 3. Quando tem o terceiro filho, divide-se por 4. O que é justo, porque as despesas de uma família têm a ver com o número de membros do agregado familiar. Em Portugal isso não existe. E, portanto, uma família com um casal sem filhos... A retenção na fonte já faz essa variação, mas depois o imposto... Mas isso é ajustado no final e a taxa de imposto é a mesma. Portanto, um casal sem filhos ou um casal com 4 filhos paga quase o mesmo imposto, e um casal com 4 filhos tem muito mais despesas do que um casal sem filhos. Se nós queremos incentivar casais a terem 2, 3 ou 4 filhos, nós temos que dar possibilidade para que isso aconteça. E, portanto, a demografia é um desafio enorme para Portugal. Tem que se combater, eu acho que de 3 formas. Um é aumentar a natalidade e criar incentivos e um contexto económico e social que permita as famílias portuguesas ou que vivem em Portugal terem mais filhos. O segundo é, como as pessoas vivem até mais tarde, manter uma contribuição ativa na sociedade e um acompanhamento das pessoas mais idosas mais tarde. Portanto, a sociedade organizar-se para ajudar e acompanhar essas pessoas e elas poderem contribuir. E o terceiro é imigração. Nós claramente precisamos de imigração. Temos tido
imigração nos últimos anos em Portugal, e ainda bem. Está a haver agora uma reação contra a imigração. Eu acho que a reação é errada. Ou seja, obviamente temos que ter uma política de imigração inteligentemente desenhada e com algum controlo, mas a imigração é fundamental para o desenvolvimento e a prosperidade do país, tanto a imigração menos qualificada como a mais qualificada, e em particular a imigração jovem, porque a imigração jovem altera melhor a estrutura, a pirâmide da população. Quando nós atraímos os reformados europeus, é bom, mas estamos a aumentar, eles não vão ter filhos, não é? Obviamente, não é? Pronto, é bom porque eles compram serviços, compram casas, isso é positivo. Mas quando atraímos uma família jovem que quer trabalhar em Portugal e que tem filhos, isso de facto é importante para Portugal. Portanto, aí eu acho que é importante nós podemos repensar a política de imigração, mas não deve ser num fechar de portas. Pelo contrário, nós precisamos de imigração e hoje em dia, tanto a nível de talento, por exemplo, para as empresas, como a nível, há um conjunto de setores em Portugal que não funcionariam hoje se não fosse a imigração. Então, a propósito, que avaliação é que faz do programa que este governo já desenhou para controlar a imigração? Eu não conheço em detalhes digamos, os parâmetros desse programa. Eu acho que as pessoas, é importante que tenham consciência, quando às vezes protestam contra o turismo excessivo ou a imigração excessiva, há algumas dificuldades que têm que ser, se calhar, melhor geridas do que no passado, mas o turismo, por um lado, a imigração, por outro, são muito importantes para a dinâmica, para a vitalidade da economia e da sociedade portuguesa e devem ser mantidos e bem estruturados. E, em particular, como eu dizia há pouco, devia haver fast track em termos de imigração para pessoas com talento, e é isso que países que têm gerido de forma inteligente a imigração, como o Canadá, por exemplo, têm conseguido fazer. E, portanto, a imigração é muito importante e nós temos que ter aqui uma política muito estratégica de promoção da natalidade, de gestão, mas incentiva à imigração e de também alteração em termos de longevidade da população e de melhoria das contribuições da população mais idosa. Falou na questão da natalidade, queria terminar com a questão da igualdade de género, que também sei é um tema caro à Católica. Como é que se pode incentivar a parentalidade ao mesmo tempo que se luta contra a discriminação no género, tendo em conta que os filhos ainda hoje são o grande marco de desigualdade no trabalho entre mulheres e homens? E o que acontece é que existe ainda uma disparidade importante salarial entre homens e mulheres, e há estudos que demonstram que não é uma discriminação à partida contra as mulheres por alguma razão, mas é o facto de que a mulher interrompe a sua carreira durante um período para a maternidade, e isso tem consequências, e consequências depois acabam por ser, ao longo da vida, numa redução do salário para funções equivalentes, o que é um problema. Eu acho que Portugal é um país que já tem feito um progresso grande em termos de igualdade de oportunidades. Aliás, os países que não o fazem, portanto, metade do capital humano, e até ligeiramente mais de metade hoje em dia, é capital humano de mulheres, e, portanto, um país que não aproveita este capital humano é um disparate enorme. Para além das questões de justiça, há uma questão de inteligência, de aproveitamento do capital humano. Portugal tem uma proporção de mulheres no mercado de trabalho já muito elevada e até mais elevada que países congêneres europeus, o que é bom. Isso é uma característica de Portugal, de Espanha, de alguns países do sul da Europa, por uma questão de necessidade. Isso foi quase um hábito que se criou, mas é um hábito que é positivo para a economia portuguesa. Agora, é importante, de facto, em algumas áreas onde ainda existe um gap, conseguir ter um conjunto de políticas, tanto empresariais como públicas, para colmatar esse gap. Eu falava há pouco do acesso a creches. O acesso a creches é muito importante, porque se uma mãe tiver que ficar fora do mercado de trabalho mais tempo porque não tem apoio para a creche, para a sua criança, então aí o impacto ainda é maior. Portanto, os pais terem o conforto de que conseguem colocar facilmente uma criança numa creche desde ter idade e podem retomar a sua carreira profissional é importante. E depois ajudar essa reintegração no mercado de trabalho é importante. Isso é que a Católica tem um programa. Nós temos um programa pro bono que fazemos todos os anos, que é o Back to Work, que ajudamos um conjunto de mulheres que saíram do mercado de trabalho, a maior parte por questões de maternidade, a voltarem a reintegrar. Portanto, é um programa de estágios com mentoria que ajuda esse processo de reintegração. Temos também muitas mulheres que gostariam de ser empreendedores ou que criam pequenos negócios, porque o pequeno negócio é mais conciliável com a vida familiar, porque também tem uma gestão mais flexível de horários. E temos um programa muito interessante também que é, chamamos We at Católica Lisbon, Women Entrepreneurs at Católica Lisbon. Temos todos os anos 2 dias de formação intensiva pro bono, com um conjunto de workshops
de criação de negócio, de gestão de equipas, de planos de negócio, para ajudar a criar competências e a reforçar as competências das mulheres para a gestão do seu negócio. Então, o tema da igualdade de oportunidades e do talento feminino é muito importante para a Universidade Católica e para a Católica Lisbon. Nós temos uma iniciativa chamada Women Empowerment, onde temos um conjunto de projetos e iniciativas que visam este programa. Aliás, eu ontem, no âmbito deste Women Empowerment, nós temos uma parceria com a Girl Move Academy, que forma talento feminino de Moçambique, do melhor, as mais bem formadas raparigas e jovens mulheres de Moçambique, para temas de liderança e inovação social, para que consigam contribuir de volta para o seu país. E é um grupo de 36 extraordinárias jovens mulheres de Moçambique, que vêm para Portugal durante 6 semanas estagiar em empresas e têm um programa de 1 semana na Católica em liderança e inovação social. Ontem foi a graduação destas mulheres, 36 fantásticas mulheres. Portanto, é outra forma de aposta no talento feminino e na liderança feminina. Nós temos visto que países que dão lugares de liderança às mulheres, tanto a nível empresarial como a nível público, os países crescem mais, os países têm melhores políticas e há evidências que ter talento feminino em lugares de liderança é fundamental para o desenvolvimento de um país e, portanto, temos também que quebrar os glass ceilings, onde a partir de certa altura em Portugal ainda há poucas mulheres em conselhos de administração e em CEOs de grandes empresas. É um caminho que tem sido feito. Eu acho que com mais alguns anos há muitas mulheres hoje em dia com carreiras profissionais em quadros médios e médios superiores que eu acho que em breve irão ascender também em paridade a cargos de liderança de topo. Mas esse trabalho é muito importante porque não só por uma questão de justiça, mas por uma questão também de prosperidade de um país, aproveitar todo o seu capital humano, masculino e feminino, é fundamental, e colocar mulheres em lugares de liderança é muito importante. E há evidência científica que mostra que é muito importante para o desenvolvimento de um país. Muito bem, muito obrigada por esta conversa, foi um gosto. Foi um prazer. Muito obrigado.